Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contigo. Eu quero começar nesta noite dizendo isso. Deus está contigo. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente das muitas dificuldades, independente das afrontas, independente das crises, das provas e das nossas próprias dificuldades. Deus está contigo. Ele não nos deixa desamparados, mesmo que nós estejamos fora, mesmo que nós estejamos distantes, mesmo que nós estejamos realmente em falta com Deus. Ele não nos abandona. Nós é que muitas vezes nos afastamos. É importante que você saiba que Deus não desiste de você. Se você realmente ama a Deus, entenda. Porque o inimigo quer exatamente que você pense o contrário. Ah, eu pisei na bola, para mim não tem mais jeito, já era, perdi, não tem salvação, não tem retorno, é um caminho sem volta, Deus me abandonou. Eu quero dizer para você com todas as letras, Deus está contigo. Ernestina Alves, Thelma Silva da Cruz, Sandra de Souza Lima, Yara Cristine, Nilda Rabelo Reis, bem-vindas. Deus está contigo, independente daquilo que você fez, independente daquilo que aconteceu, Deus está contigo. Ele não desiste de você por causa das suas falhas, por causa dos seus equívocos, por causa das suas limitações, nem tampouco por causa do seu pecado. O que costuma acontecer é o homem se afastar de Deus. Mas eu quero dizer, Vitor Luiz, Deus te abençoe. Deus está contigo. Deus está contigo. Ele não te abandona. A menos que você vire as costas e escolha deixá-lo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Deus e sua fidelidade. Justamente partindo desta afirmativa. Deus está contigo. Daiane Fernandes, bem-vinda. Deus te abençoe. Mas antes de prosseguir, eu conto com você. Gilberto Bispo, Reginaldo Santos, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Eu conto com você para compartilhar esta transmissão, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, independente da plataforma que você esteja me acompanhando neste momento ao vivo. Compartilhe. Vânia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus está contigo. Socorro Alves, Deus te abençoe. Bem-vinda. Deus está contigo. Deus está contigo. Se você realmente entende esta verdade, este fato, você pode então ter mais tranquilidade e descansar o seu coração. Rafael Costa, bem-vindo, Deus abençoe. Cláudia Freitas, bem-vinda, Deus abençoe. Deus está contigo. Deus está contigo. Portanto, Gi, Deus abençoe, seja bem-vindo. Erga sua cabeça. Declare: eu sei que o meu Redentor vive. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Deus está contigo. Eu parto desta afirmativa para liberar uma palavra sobre a sua vida, a fim de que você realmente possa descansar no Senhor. Fabiane Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto você me ajuda compartilhando, enquanto você me ajuda
encaminhando o compartilhamento, os convites, os aviõezinhos. Enquanto você me ajuda enviando esta transmissão para outras pessoas, eu profetizo sobre a sua vida. Deus está contigo. Um frio tremendo em Butiá, imagino, aí no sul deve estar ainda mais frio do que aqui em São Paulo. Kelly Pereira Neves, Lia Pereira Francisca, bem-vindas, Deus abençoe. Deus está contigo. Tenha essa certeza no seu coração. Deus está contigo. Então fique mais tranquilo. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Porque Deus está contigo. Apenas lembre-se de que Ele não trouxe você aqui para te envergonhar, nem tampouco para te deixar abandonado. Ao invés disso, lembre-se, Deus está contigo. Deus está contigo. Leca Fátima, Deus abençoe. Deus está contigo. Erga a sua cabeça. Neste finalzinho de noite de sexta-feira, fim de semana batendo a porta, neste 19 de agosto de 2022, Deus está contigo. Independente das circunstâncias, independente das crises, independente das provas, independente das adversidades e principalmente, independente do seu pecado, independente das suas limitações, independente das suas faltas, independente das suas escolhas equivocadas, Deus está contigo. Quando nós entendemos isso, de que a fidelidade de Deus não está condicionada aos nossos acertos, isso tranquiliza o coração. Isso acalma a nossa alma. Isso aquieta o nosso coração. E eu parto desta afirmativa para convidar você a entregar a sua angústia nesta noite nas mãos do Senhor. Aproveito para convidar você a depositar nas mãos do Senhor os seus medos, os seus anseios, as suas inseguranças e incertezas. Deposita na mão de Deus, porque Deus está contigo. Não é à toa que o Salmo 23 nos ensina: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Deus está comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo no auge da crise, mesmo no auge da prova, mesmo no auge da minha tribulação ou angústia. Eliane Braga, bem-vinda, Deus abençoe. O importante é que Deus está contigo. É claro que o inimigo quer que você encare de outra maneira. É claro que o inimigo deseja que você não tome posse desta palavra. É claro que o inimigo quer que você acredite que Deus te abandonou. É claro que o inimigo deseja que você se desespere, achando que Deus virou as costas. Mas lembre-se, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Porque Ele te ama.
Esta é a grande questão que leva o inimigo a ficar bastante inquieto. Deus te ama. Ivoneide Lopes, Keiciane Félix, bem-vindas, Deus abençoe. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você acha que Deus faria isso para depois te abandonar deliberadamente? Você acha que Deus faria isso para depois te desamparar? Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Claro que não. Deus fez isto por amor. E quem ama, não abandona. Quem ama, não vira as costas. Quem ama, não desampara. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. É por isso que a Bíblia deixa tão claro. Pode, porventura, a mãe se esquecer do filho que leva no ventre? Porventura, ainda que isso viesse a acontecer, o Senhor não se esquece de você. O próprio Cristo diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Portanto, queridos, comece com esta convicção a tomar posse da sua promessa. A situação é ruim, o momento é difícil, a circunstância é bastante delicada, mas Deus está comigo. Porque esta é a garantia que eu tenho de que Deus não vai me desamparar e de que eu não vou fracassar. E eu quero compartilhar hoje um salmo muito conhecido com você, um salmo de Davi, que fala justamente de arrependimento. Davi pisou na bola, isto é fato. Davi se apropriou de uma mulher que não era dele e armou todo um esquema para validar o seu pecado. Mas Deus estava acompanhando tudo aquilo de perto. Hortência Ataíde, bem-vinda, Deus abençoe. E depois então Deus manda o profeta Natan falar com Davi para o repreender, para o corrigir, para o exortar acerca do seu pecado. E Davi então se arrepende do pecado. E o interessante é que, diferentemente do que aconteceu com Saul, que não se arrependeu e acabou sendo rejeitado por Deus, Davi se arrepende. E então Deus o perdoa. Deus não desiste de Davi. É claro que ficam consequências do pecado de Davi. Eu não vou entrar nesse pormenor hoje, mas muitas coisas na família de Davi não foram como poderiam ter sido. Mas o mais importante é que Deus não desistiu de Davi. E o Salmo de número 51 mostra isto. Davi se arrepende. Davi pede perdão. Davi se coloca diante de Deus para um novo começo. Davi se coloca diante de Deus para um conserto. Davi se coloca diante de Deus para um ajuste. E se você começar a ler o Salmo 51, você verifica isso. Giovânia de Leandro, bem-vinda, Deus abençoe. Um homem que começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Tem compaixão de mim, Senhor. O próprio Davi afirma no versículo 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe.
ele reconhece a sua falha, ele reconhece a sua debilidade, ele reconhece a sua fraqueza e ele se arrepende. No versículo 10, por exemplo, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi reconhece o seu erro. Davi reconhece a sua falta. Davi reconhece o seu pecado. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. E ele se arrepende. E diante daquele que se arrepende, Deus se inclina. Deus não abandona. Deus não rejeita. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Por isso você pode declarar, por mais que o inimigo venha espernear, Deus está comigo. Mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha pisado na bola, mesmo que eu tenha um passado obscuro, Deus está comigo. E Ele não desiste. Ele não desiste porque Ele me ama. Ele não desiste porque Ele te ama. Então, nesta noite, eu quero fazer das palavras do salmista a nossa oração. Depois você examina, são apenas 19 versículos do Salmo 51. Leia este salmo com bastante atenção. Pense no que Deus fez por Davi. Coloque-se naquela situação e diga: Deus está comigo. Deus não desamparou Davi, Deus não abandonou Davi, Deus não quebrou a aliança com Davi. Da mesma forma, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai quebrar a aliança com você. Cleverson Santos, bem-vindo, Deus abençoe, desde que você se coloque diante do Pai e diga que você se arrepende, que você quer conserto, que você quer renovo e que você não quer sair da presença dele. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Davi podia então se colocar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu preciso da tua presença. E sabe o que é interessante, meus amados? O que me salta aos olhos é o versículo 15, em que Davi diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Muitos de nós não têm conseguido abrir a boca, porque quem abre a nossa boca, quem destrava, é o Senhor. O próprio Davi fala: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Abre, Senhor, destrava os meus lábios, para que eu possa proferir louvores, para que eu possa te agradar, para que eu possa te exaltar, para que eu possa te adorar na beleza da tua santidade. E é isso que eu quero liberar sobre a vida do povo que se reúne nesta transmissão ao vivo conosco. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, os meus lábios. Que você possa fazer esta oração que Davi fez. Abre, Senhor. Abre, Deus, os meus lábios. E a minha boca manifestará os louvores. Oh, povo de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos nem abrir a boca porque estamos travados. Porque estamos bloqueados. Porque estamos amarrados. Andréa Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu quero desafiar você a orar, dizendo: Senhor, abre a minha boca. Abre os meus lábios.
Coloca, Senhor Deus, a tua presença na minha vida para que eu venha, como diz o salmista, a manifestar os teus louvores. Abra a boca, meu irmão. Abra a boca, minha irmã. Porque até para isso nós precisamos da ação dele. Analia Maciel, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Nós precisamos da ação dele. Yara Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Nós precisamos da ação dele para que o nosso coração se derrame e os nossos lábios se abram. Nice Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Quantos de nós têm estado calados, mudos, porque se esqueceram que Deus não os abandonou? A paz, Nice, Deus te abençoe. Veridiana de Paiva, bem-vinda, Deus abençoe. Quantos têm permanecido calados, mudos, porque se esqueceram que Deus está com eles? Por causa das circunstâncias, do pecado, das dificuldades, se calaram. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não quer você calado, abra a boca. O que eu tenho que fazer? Eu primeiro preciso entender que Ele está comigo. E segundo, preciso pedir que Ele abra os meus lábios. Manuela, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia. Paz do Senhor. Primeira coisa, eu preciso saber que Deus está comigo. Além disso, dizer, Senhor, abre os meus lábios. Didica Morena, bem-vinda, Deus abençoe. Abre os meus lábios, Senhor. A oração de Davi. Leia depois este Salmo 51. Tem tanto crente travado, calado, parece que está amordaçado. Faça como Davi, se coloque diante de Deus, Senhor. Cria em mim um coração puro. Abra os meus lábios. Cuida, Senhor Deus, para que eu possa fazer aquilo que está no teu coração. Para que eu possa realizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Para que eu possa te adorar na beleza da tua santidade. Abra a boca. Abra a boca. Deus não chamou você para você ficar mudo. Deus não chamou você para você ficar envergonhado. Deus não chamou você para você ficar aí acabrunhado. Deus está contigo. Mesmo quando Davi comete esta barbaridade, praticar adultério com a esposa de Urias, Batseba, depois ele planeja, ele trama contra a vida de Urias para se apropriar da mulher dele. Mesmo quando Davi comete todas estas barbaridades, Deus não o rejeita por causa do coração. Terezinha Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Por causa do coração, porque Davi tinha um coração quebrantado. Quando Deus usa o profeta Natan para dar um puxão de orelha em Davi, Davi, qual é, meu? Acorda, que é isso que você fez, cara? Davi se joga aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu nasci na iniquidade. Senhor, eu fui concebido em pecado, mas cria em mim um coração puro, abra os meus lábios. Aí pouco importa o tamanho da encrenca, do pecado, da atrocidade que foi cometida. Deus está comigo. Deus estava e permaneceu com Davi. Deus está contigo. E que Ele permaneça. Abra a tua boca. Rasgue o seu coração na presença do Senhor, como Davi fez. Esse Salmo de número 51, ele tem uma essência
muito importante para nos levar a entender a nossa fragilidade e a misericórdia de Deus. Rosana Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Você, assim como Davi, assim como eu, somos frágeis, falhos, pequenos. Mas se você entende, Deus está comigo. Paulzinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se você entende, Deus está comigo. Você não se deixa calar. Davi não se calou. Davi não se calou. Pelo contrário, ele se arrependeu e disse: Senhor, abre os meus lábios. Davi, que era também um adorador, que tocava, que cantava, que compunha, ele diz: abre os meus lábios, Senhor, e a minha boca manifestará os teus louvores. Thalisson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Geninha Mota, bem-vinda, Deus abençoe. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Eu não vou me calar, dizia Davi. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Abre, Senhor Deus, os meus lábios. Que Deus possa abrir os seus lábios nessa noite. E é por isso que eu vou orar com você já já, em 2 minutinhos. Mas ainda dá tempo de você convidar alguém para participar dessa oração. Querido irmão, querida irmã, não se cale. Muitas vezes o diabo joga na tua cara o teu pecado para fazer você se calar. Eu até costumo dizer assim: se um dia você quiser falar mal do Alexander, me chama. Porque eu sei coisas horríveis a meu respeito, que você nem imagina. Pois é. Porém, mesmo assim, eu não vou me calar. Porque o Deus a quem eu sirvo já me perdoou. E abriu minha boca. E me permitiu entoar os seus louvores. Abra sua boca, em nome de Jesus. Por mais horroroso que tenha sido o seu pecado, Valquíria Josenilson, Deus abençoe, seja bem-vinda. Por mais horroroso que tenha sido o seu pecado, por mais tenebrosa que tenha sido a sua história, você não precisa se calar. Você não precisa se envergonhar por uma razão bem simples. Jesus já levou a sua culpa na cruz. E todo aquele que se arrepende e confessar, é isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João capítulo 2, versículo 9. Por mais horroroso, feioso, tenebroso e pavoroso que tenha sido o seu pecado, se eu contasse metade do que eu já fiz, você ia ficar horrorizado. Mas Deus recebeu o arrependimento, o pecado que foi confessado, e estou perdoado, porque Ele já pagou o preço. O mesmo se aplica a você. Ana Cleia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não se cale. Não se cale. Abra a boca. Faça como Davi. Cria em mim, versículo 10, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Versículo 15. Abre os meus lábios, Senhor, e a minha boca manifestará os teus louvores. Tudo isso porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu quero orar com você, nós já vamos concluir. Nossa live não é demorada, você sabe disso. Estamos aqui há 800
368 dias, ministrando a palavra diariamente. Então nós procuramos trazer uma palavra objetiva, rápida e direta. Que Deus te abençoe e faça que esta palavra possa frutificar no teu coração e não se cale. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas estas vidas conosco, ouvindo a tua palavra. Eu quero abençoá-las em nome de Jesus, lembrando-as que o Senhor está com cada um, que o Senhor não vira as costas, que o Senhor não abandona, que o Senhor não desampara e que o Senhor não se esquece daqueles que se curvam, daqueles que se arrependem, daqueles que buscam conserto. É claro que o inimigo, como acusador que é, gosta de jogar em nossa cara nosso pecado. Mas nós já estamos perdoados, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Essa misericórdia que se renova a cada manhã já nos alcançou. E Davi coloca de forma tão clara no versículo 7, por exemplo: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Só o Senhor é que pode nos purificar e nos lavar. E como dizíamos ontem, sobre ir às compras, Senhor, em Apocalipse capítulo 3, vestes brancas, para nos vestirmos e cobrirmos a vergonha da nossa nudez. Só o Senhor pode nos dar vestes brancas, lavadas pelo sangue de Cristo. Por isso, Pai, eu te agradeço. E que esta palavra possa entrar em cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu libero, Senhor Deus, uma palavra de restauração em cada um. Em nome de Jesus, tanto dos que estão comigo, Fábio Ribeiro, bem-vindo, Deus abençoe, como destes, cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. Indiara Aquino, bem-vinda, Deus abençoe. Pai, completa a tua obra na vida deste povo que se chama pelo teu nome. Que cada um de nós possa abrir a boca, possa orar como Davi orou. Purifica-me, Senhor. Cria em mim um coração puro, o meu não é. Renova dentro de mim um espírito inabalável, o meu não é. E abre a minha boca, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, porque estou calado muitas vezes. Laila, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Oh Deus, a minha oração não é outra, senão que Deus possa vivificar esta palavra em cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera, Senhor Deus, as famílias, os casamentos. Libera, Senhor Pai, os enfermos, os desempregados, aqueles que têm questões pendentes na justiça, problemas de documentos, aqueles que estão com o ministério ainda limitado, amarrado, bloqueado. Oh, meu Pai, completa a tua obra em nome de Jesus. Faz, Senhor Deus, aquilo que não conseguimos fazer. E que seja feita a tua vontade. Porque Deus está comigo. Portanto, não me calarei. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. E amém. E amém. Bendito seja Deus. Tome posse desta palavra. Se porventura você chegou um pouquinho depois, não tem problema, eu deixo a live gravada para você poder assistir tantas quantas vezes se fizerem necessárias. Inclusive, para que você possa participar do nosso sorteio. Você entra nos comentários,
marca pessoas, compartilha, curte a transmissão e você já vai participar do sorteio deste livro do irmão André, da Missão Portas Abertas, que se chama O Contrabandista de Deus, desafiando os limites da fé. Basta que você curta, compartilhe, marque pessoas em pelo menos 3 das nossas lives, 3 pessoas diferentes. Jane Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. E automaticamente você já fará parte daqueles que estarão disputando o sorteio deste exemplar do livro. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, a live fica gravada para que você possa encaminhá-la, assistir de novo e participar do sorteio. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha um excelente final de semana, uma noite abençoada de descanso e um excelente sábado. Deus te abençoe. Fica com Deus. Deixo aqui o meu abraço e marcamos encontro para a nossa próxima live amanhã à noite. Até lá. Adília Corga, Deus abençoe. Fica com Deus. Zélia Correia, Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite, um bom descanso. Encontro marcado para a nossa próxima live amanhã. Te espero. Fique com Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa noite. Cheiro no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. Pastor Cláudio, Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima, meus irmãos. Paz do Senhor. Tchau, tchau.